Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sou o Guilherme Ferreira do Guia Código. Vamos com algumas das novidades do Laravel 5.5. Legal, já consegui realizar alguns testes, quero compartilhar isso com vocês. Legal? E vou trazer aqui algumas das novidades. Não vou mostrar todas, tá? Você pode olhar aqui no blog oficial do Laravel, você vai encontrar vídeos, tá? E mais detalhes também sobre essas novidades. Perfeito, pessoal? Bom, quero mostrar o seguinte, como é que a gente vai fazer a instalação, tá? Num primeiro momento, tá? Eu fiz a instalação utilizando esse comando aqui, sem colocar a versão. Legal, do Laravel, só que não instalou a versão 5.5, tá? Isso, nesse momento, no momento que você está olhando esse vídeo, pode ser que já esteja instalando a última versão recorrente, o 5.5 aqui, com apenas esse comando, perfeito, mas se por acaso não estiver instalando, se estiver instalando a versão 5.4, você pode fazer o seguinte, pessoal, eu sempre faço o seguinte, eu chego aqui, ó, vamos lá na versão 5.4, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se já trocou na documentação. Vamos lá. Ó, o pessoal está atualizando. Ó, aqui também, ó, não chegou a atualizar, então vamos para uma versão anterior, 5.3. Legal. E aqui, ó, quando você vem para a versão anterior, você vai ter uma configuração. Olha só, basta você passar aqui a versão, tá, que você quer instalar e você vai conseguir realizar a instalação. Então você pode fazer o seguinte: você vai abrir o terminal de comandos. Vai entrar no diretório que você quer instalar. Eu já tenho aqui um diretório configurado, inclusive eu estou utilizando aqui o Atom, legal, criei aqui uma pasta Laravel 5.5, certo? E aqui dentro eu vou criar o meu projeto. Então eu abri aqui com o terminal nesse diretório aqui e vou rodar esse comando, pessoal, olha só. Em vez de colocar 5.3, eu vou alterar aqui para, ó, vamos alterar aqui para 5.5. Perfeito? E ele vai atualizar, vai criar essa versão aqui no 5.5. Aqui você vai colocar o nome do projeto. Vou colocar aqui, ó, teste Laravel. Perfeito, pessoal. E vou rodar esse comando. Claro que você deve ter o PHP 7, tá? Você tem que ter o PHP 7 igual ao PHP 7 ou maior. Então, olha só, vamos olhar aqui, tá, os requisitos para você trabalhar com o 5.5. Então, vamos lá na documentação. Você vai vir aqui e vai analisar isso aqui, ó, pessoal. Você tem que ter esses recursos aqui no servidor para conseguir rodar o Laravel 5.5, tá? O PHP maior ou igual a 7.0.0, tá? Você tem que ter essas extensões aqui do PHP ativas também no seu servidor ou no sistema operacional que você for testar a sua aplicação. Legal? Então isso aqui são os requisitos para que você possa rodar o Laravel 5.5. E perfeito, pessoal. Rodou aqui a aplicação. Basta entrarmos agora no diretório que a gente criou, teste Laravel, ok? E rodar o PHP Artisan Surf. Certo? Com isso, vamos rodar aqui o servidor embutido do PHP e a gente já vai conseguir abrir no browser para testar esse novo framework, testar o Laravel 5.5. Legal, pessoal? Está aqui o projeto, olha só, aqui no Atom a gente vai ter os arquivos do nosso projeto. E eu quero mostrar aqui o seguinte, a gente vai inicializar aqui um sistema com autenticação, sistema de login do Laravel, vamos configurar um banco de dados com SQLite e vamos fazer alguns testes, tá? Explorando aí as novidades do Laravel 5.5. Então, para rodar agora essa aplicação, eu chego aqui, ó, no browser, coloco localhost 8000 e eu já vou ter o Laravel rodando aqui perfeitamente. Vamos configurar aqui o framework para rodar com o banco de dados SQLite, legal? Então, vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai trocar para SQLite. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Perfeito. E eu sempre faço o seguinte, pessoal, eu removo aqui o database, o username, esses caras aqui a gente não vai precisar utilizar, tá? E o database ele vai estar configurado aqui, ó. Dentro de config você vai encontrar o database, tá? O sistema ele vai utilizar então o SQLite e aqui vai estar configurado o database nessa linha. Tá? Ele vai encontrar o que, pessoal? Ele vai procurar por um arquivo chamado database.sqlite. Vamos copiar esse nome aqui. Dentro do diretório do database, tá? Esse helper aqui ele vai dar esse endereço aqui, ó. O endereço desse diretório aqui, ó, database. Então é aqui dentro que eu vou ter que criar um novo arquivo. Olha só, vou criar um novo arquivo com o nome database.sqlite. Simplesmente é um arquivo em branco, tá aqui o nosso arquivo. Tá? E com isso eu já tenho o banco de dados com o SQLite configurado. Tá? A gente configura aqui no .env,
tá? Para ele realizar a conexão com o SQLite. Perfeito, pessoal. Vamos salvar isso aqui. Agora basta a gente rodar aqui alguns comandos para a gente começar a trabalhar com o sistema de autenticação, o sistema de login do Laravel. Então eu vou abrir aqui uma nova aba aqui no terminal, tá? No mesmo diretório, e vou rodar o seguinte: PHP, vamos lá, PHP Artisan, para ele criar o sistema de login, certo? Ele vai criar as telas de cadastro, de novo usuário, a tela de autenticação, tá? E assim por diante. Criou, perfeito. E agora eu vou rodar o seguinte: PHP Artisan Migrate, certo? E isso aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar e vai criar as tabelas de usuário, tabela de senhas, tá? As tabelas que a gente vai precisar para fazer o sistema de autenticação aqui do Laravel. Isso aqui já funcionava nas versões anteriores, tá, pessoal? Estou apenas fazendo aqui o básico para que a gente possa fazer alguns testes, tá? Então, perfeito, eu rodei esse camarada. O servidor ele continua rodando aqui perfeitamente, tá? E eu já posso começar a testar. Olha só. Vamos lá. Vamos abrir aqui o servidor. Perceba que em cima vai aparecer um menu. Olha só, login e um cadastro, certo? Vou criar o meu primeiro usuário, vamos lá. Assim eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos criar esse primeiro usuário aqui. E perceba aqui o seguinte, pessoal, ele deu um erro, tá? Esse erro aqui ele aconteceu porque eu não cheguei, tá, a atualizar aqui o servidor. Então ele está com as variáveis do servidor antiga, tá? Esse .env aqui ele não chegou a atualizar essas modificações aqui que eu fiz, certo? Bom, mas isso aqui já nos trouxe aqui para a nova tela de erro do Laravel, tá? O Laravel ele passa a utilizar, já utilizou esse sistema aqui em versões anteriores, tá? E agora ele passa a utilizar novamente na sua versão 5.5, tá? Perceba que ele traz bastante detalhes aqui, tá? Muitas informações para que você possa identificar o erro que você está obtendo aqui na sua aplicação. Então, esse aqui é uma das novidades, tá, que o Laravel 5.5 vai trazer. Perfeito, pessoal? Bom, para corrigir agora esse erro aqui, eu não consegui cadastrar esse novo usuário, eu vou fazer o seguinte: eu vou apenas reiniciar aqui o servidor, tá? Vamos dar aqui um Ctrl C e agora eu vou rodar novamente aqui o servidor PHP Artisan Serve. Legal. E agora vou voltar aqui para a nossa tela de cadastro. Deixa eu atualizar aqui novamente. Vamos colocar aqui. Legal, agora eu vou cadastrar e deve dar certo aqui, ó. Funcionou perfeitamente, já criei um novo usuário. Estou utilizando aqui já o Laravel e perceba que ele está utilizando o Bootstrap aqui por padrão, pessoal. Certo? Se eu não quiser utilizar o Bootstrap, tá? Quiser desabilitar o Bootstrap, um dos novos recursos do Laravel é o trabalho, é um comando, tá, que você pode dar aqui para desativar o Bootstrap, para você ativar também o trabalho com Vue.js, ou se você quiser trabalhar, em vez de Vue.js, trabalhar com React, tá, você consegue ativar trabalhando com um comando do Artisan. Tá? A gente vai dar um novo comando aqui. Ó. Vou mostrar essa novidade também do Laravel, que vai ser a seguinte, pessoal. Bom, vamos lá. O primeiro comando é o seguinte: eu quero desativar o Bootstrap dessa minha aplicação. Não quero que o Laravel trabalhe com o Bootstrap. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. PHP Artisan Preset e eu vou colocar aqui, ó, None. Certo, pessoal? Com isso, eu vou desativar agora o Bootstrap aqui da minha aplicação. A gente não vai ter o Bootstrap no nosso framework. Se eu quiser colocar um outro sistema, agora ele vai funcionar. Olha só. Tá cru aqui, apenas HTML, não tem nenhuma folha de estilo. Perfeito. Quero ativar agora o Bootstrap, pessoal. Como é que eu faço? O mesmo comando, olha só. Vamos lá. Só que eu vou colocar aqui, ó, preset, eu vou colocar Bootstrap. Estou ativando aqui o Bootstrap. Legal. Ele vai solicitar para que eu rode o npm install e depois o npm run def. Certo? Preciso rodar isso aqui para baixar novamente o Bootstrap e realizar as configurações. Então vamos rodar. Você deve ter um Node.js para realizar esse comando. Tá? A gente está utilizando o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. Certo? E agora é só aguardar um pouquinho, ele vai ativar novamente o Bootstrap. E esse mesmo comando, tá? Dessa mesma forma eu vou trabalhar com Vue.js. Legal, criando componentes com Vue.js, e também posso
preparar o meu sistema para trabalhar com React. Em vez de Vue, posso trabalhar com React, criar componentes com React no Laravel. Ok, pessoal? E perfeito, pessoal. Ele instalou aqui o Bootstrap, configurou o Bootstrap aqui no nosso framework. Legal. Agora você pode atualizar a página. Você já vai ver aqui que ele está com o Bootstrap rodando perfeitamente. Bom, se você olhar aqui, ó, dentro de Resource, tá? E entrar aqui, ó, em Assets, ok? Você vai perceber essa configuração aqui, ó. Tem o Bootstrap tá sendo inicializado aqui, tá? O Bootstrap, ele vai compilar o SES, tá? Vai trazer aqui o jQuery também, que são algumas dependências do Bootstrap, e vai deixar tudo configurado aqui para rodar e trabalhar com o Bootstrap na sua aplicação, no seu projeto. Legal? Bom, no momento que você faz a instalação do Laravel pela primeira vez, tá? Você, como eu tinha feito antes, acabei de instalar o Laravel, e você vai perceber que esse camarada, o Assets aqui, vai estar um pouquinho diferente, porque ele vai ter o Vue também configurado aqui por padrão. Tá? O Vue.js ele é configurado por padrão quando você instala o framework. Tá? Mas como eu dei aquele comando, tá? Eu rodei aquele comando, olha só, eu coloquei aqui, ó, preset, coloquei none, tá? Ele desativou, tá? Tudo, ele desativou o Bootstrap, desativou o Vue e assim por diante. Legal, pessoal. Bom, agora eu quero mostrar o seguinte, vamos trabalhar aqui com Vue.js, vamos criar um componente com Vue.js na nossa aplicação. Então vou utilizar esse mesmo comando aqui, vou colocar Vue aqui como parâmetro, tá? E ele vai preparar agora o nosso projeto aqui, o nosso framework, para trabalhar com Vue.js também. Legal? E olha só, vai aparecer essa opção, preciso rodar novamente aqui o npm, tá? Essa linha aqui você pode copiar, pode colar aqui e rodar essa atualização. Ele vai instalar as dependências do Vue, vai instalar aqui também o npm, vai dar um npm run dev, tá? E vai atualizar o framework para trabalhar com Vue.js. De uma forma bem rápida, você já configura o seu projeto para trabalhar com essas ferramentas como Vue.js, como React, tá? E assim por diante. Legal, já configurou aqui para que eu possa trabalhar com Vue.js, certo? Posso olhar agora dentro aqui desse diretório JS. Ó, vamos abrir esse camarada aqui. E você vai perceber o seguinte, aqui dentro eu vou ter já o nosso app.js configurado para trabalhar com um exemplo, tá? Você já vai ter um exemplo aqui criado de Vue, tá? E aqui dentro de componentes você já vai ter esse primeiro componente, tá? Um exemplo aqui de como você pode criar os seus componentes. Perfeito, pessoal. Quero testar esse componente aqui, vamos fazer isso aí? Então, olha só. Vou colocar, ó, perceba que o nosso componente ele está com o parâmetro aqui, ó, exemplo, tá? Eu preciso colocar esse componente aqui dentro de uma div que tenha o ID app, tá, na nossa aplicação. Então, vou fazer isso aí aqui, ó, pessoal. Vamos abrir aqui as nossas views, vamos lá em Home, tá, que é essa página aqui que está aparecendo, ó, tá? E eu vou trocar, o componente ele é muito semelhante a esse cara aqui, ó, tá? Então, vamos trocar isso aqui fazendo o seguinte para a gente testar. Vou fazer aqui, ó, em vez de colocar todo esse componente aqui, ó, esse cara aqui todo, tá? A gente vai apagar esse camarada todo aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui apenas uma div, legal. Essa div aqui vai ter um ID que vai ser o nosso app, tá? Que eu preciso ter esse ID aqui para trabalhar com o Vue, tá? E eu estou olhando aqui, ó, pessoal. Esse ID aqui, ó, app, tá? O que tiver configurado aqui, eu preciso trabalhar e criar um ID aqui, uma div com ID. E aqui dentro eu posso utilizar agora os componentes que eu criar, que você for criar com Vue.js. Um dos componentes é esse cara aqui, ó, exemplo. Tá? Vamos pegar esse cara aqui, vou colocar aqui esse componente e eu vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Tá? A gente vai criar essas tags e aqui eu vou trazer o componente, que é esse componente aqui, ó. Ele vai montar tudo isso aqui para mim. Legal? Então vamos visualizar aqui, vou atualizar, perceba que ele vai modificar aqui esse componente, olha só. Ó, ele trocou, tá aqui o nosso exemplo de componente, eu já estou trabalhando com Vue.js. Vou mostrar agora rapidamente como é que você faz para mudar o seu projeto para React, pessoal. Vamos lá? Vou colocar aqui apenas o seguinte, olha só. Em vez de colocar, deixa eu voltar um pouquinho mais, ó. Em vez de colocar Vue, vou colocar React, certo? Vou rodar esse comando aqui, o nosso preset, tá? E ele vai configurar agora aqui a nossa aplicação para que a gente possa trabalhar com React nesse nosso projeto.
Vamos lá, preciso rodar a atualização aqui do NPM, vou rodar essa linha aqui novamente e já volto aí quando esse processo aqui terminar para que a gente possa agilizar esse vídeo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Perfeito, pessoal, olha só, terminou aqui o processo. Vamos olhar agora o seguinte, perceba que ele está trazendo aqui um componente, ó, um componente com o mesmo nome que a gente trabalhou no Vue.js. E agora você vai olhar aqui os seus componentes, você vai encontrar aqui um exemplo de componente e perceba que ele está trabalhando com React aqui, ó, pessoal. Legal, ele está montando todo esse componente, que é o mesmo componente que a gente viu, tá? Quero utilizar esse componente agora na minha aplicação. Como é que eu faço? Eu vou olhar aqui o seguinte, perceba que para utilizar esse componente, ele está renderizando aqui ó, no ID exemplo. Ok? Então, preciso chegar aqui no nosso home, tá? Eu tinha feito isso aqui, para trabalhar com Vue, só que agora eu vou colocar aqui, ó, em vez de colocar o nosso componente aqui, eu vou renderizar aqui dentro o nosso React, tá? E desta forma aqui, eu já tenho esse nosso componente funcionando. Deixa eu atualizar aqui. Ó, perceba que ele está trazendo aqui o componente com React. Vou alterar esse texto aqui só para a gente visualizar essa alteração, tá? Para que eu possa modificar, eu preciso chegar aqui e fazer o seguinte, olha só. Vamos trocar aqui, ó, exemplo de componente com, colocar aqui, ó, React, certo? Preciso rodar aqui a atualização, tá? Preciso rodar esse comando aqui, ó, npm run dev, tá? Para ele compilar, para ele gerar os arquivos e o JavaScript para esse nosso componente aqui funcionar. Ele vai pegar e vai colocar dentro aqui de public, tá? Esse JS, esse JavaScript, para que funcione perfeitamente aqui dentro, ó, de public. Tá? Ele vai criar aqui o JS tudo direitinho para gente. Legal? Perfeito, pessoal. Vou analisar agora novamente, vamos atualizar e perceba que vai aparecer um React aqui, ó. Olha só, tá aqui, estou trabalhando agora com o React no Laravel 5.5. Legal, pessoal. Antes da gente finalizar, quero mostrar aqui o seguinte. Você vai clicar aqui, ó. Em vez de documentação, você vai clicar em News, tá? E você vai abrir o blog oficial do Laravel e vai encontrar esse artigo aqui com a lista de novidades e melhorias que o Laravel 5.5 vai trazer, tá bom? Vale destacar que o Laravel 5.5 ele passa a ser a nova versão LTS, que é uma versão com maior suporte, tá? Para correção e melhorias, ok? E a versão anterior, a versão LTS anterior era a 5.1, tá? E agora a 5.5 passa a ser a versão LTS, tá? Do Laravel. Perfeito, pessoal. A gente já viu aqui, ó, e aqui nesse artigo você vai encontrar então uma lista de melhorias de novidades. Olha só, a gente já viu esse camarada aqui, tá? Que é o sistema para mostrar os erros aqui da sua aplicação e assim por diante, pessoal, tá? O Blade também, tá? Diversos recursos aqui. O Blade também ele vai receber uma nova diretiva que vai ser o out, tá? Essas duas diretivas aqui, tá? Você pode utilizar isso aqui ou pode utilizar essas diretivas aqui para identificar se o camarada está autenticado aqui nesse ponto. Aqui eu vou saber que o cara ele fez o login e aqui se for um visitante eu consigo especificar também, olha só, ele é visitante, beleza, manda essa mensagem aqui para esse visitante do meu sistema, tá? Então são algumas diretivas novas e muito mais, tá? Isso aqui que a gente viu, tá? Os presets, tá? Aqui tem os comandos que você pode dar para trabalhar com React, para desativar todos eles, tá? Ou trabalhar com Bootstrap e assim por diante. Perfeito, pessoal. Então você tem aqui as opções Bootstrap, Vue e React. Espero que você tenha curtido. Deixe sua mensagem, tá? O seu recado aí. E um forte abraço. Nos encontramos aí nos cursos do guiacódigo.com. Valeu!